devo tudo o que eu sou, profissionalmente falando, inclusive, a Santa Catarina. Eu nasci no dia 16 de julho de 1916. E diz a minha mãe que foi a noite mais fria que ela teve na sua vida. Meu pai faleceu quando tinha 27 anos de idade e a minha mãe tinha 23. E já tinham 3 filhos nascidos e um nasceu 1 mês e 23 dias depois que morreu meu pai. Eu me lembro muito bem na noite que ele nasceu, meu irmão. A minha mãe o pariu num parto mais ou menos assim, tipo Índia. Ela pariu caminhando. Sozinha? Com a irmã dela que fazia as vezes de parteira. A família vivia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, num local que não oferecia muitas alternativas para o futuro. Não tinha escola, não tinha clube, não tinha igreja, tinha uma estação da estrada de ferro, que o trem passava lá do lado. Não frequentei escola primária. Lia, escrevia e fazia as 4 operações, porque a dona Catarina, que era a nossa vizinha, quando era menino, ela ensinou a gente a ler, escrever e fazer as quatro operações fundamentais. Quando a gente sabia ler e escrever, a minha mãe, ela chegava para minha mãe e dizia assim: "Este está pronto". Então, minha mãe dizia assim: "Vá procurar serviço". Fui trabalhar de empregado de uma casa de comércio a R$1.000 por dia. Quer dizer, R$30.000 por mês. Eu terminei me desentendendo com o meu patrão, perdi o emprego. Então voltei para casa e minha mãe disse assim: "Aqui em casa todo mundo tem que trabalhar. Aqui não tem serviço para você. Você vai trabalhar na roça ou vai arrumar serviço". Passando um dia para a estação da Estrada de Ferro, falar com o agente da Estrada de Ferro, pode ser que ele tenha algum emprego para mim. Aí fui falar com ele, aí isso eu já tinha uns 11, 12, 13 anos, 13 para 14 anos. Aí então eu fui lá, fui conversar com ele, perguntei se não tinha emprego. Ele disse assim: "Tem, eu tenho uma vaga aqui de praticante de telegrafista". Eu aprendi, fiz concurso e fui aprovado como telegrafista de Estrada de Ferro. E como telegrafista de Estrada de Ferro, eu trabalhei 14 anos. Éramos 18.000 funcionários, companheiros, e eu era então, aí criamos uma associação para a defesa dos interesses da classe. Aí eu terminei sendo presidente do tal de Movimento Unificador dos Ferroviários. Fui grevista muitas vezes. E tantas greves eu fiz, que a última, nós conseguimos parar a Estrada de Ferro inteirinha, os 18.000, nós conseguimos parar a Estrada de Ferro durante 9 dias e 9 noites. Aí terminei com essa greve, sendo demitido da Estrada de Ferro, por incitador de greve, por agitador. Vitor já trabalhava há vários anos na rede ferroviária do Rio Grande do Sul, quando sentiu necessidade de investir nos estudos. Foi quando eu consegui uma transferência para Porto Alegre e fui para Porto Alegre já com 21 anos de idade. Acertei a parte ginasial daquele tempo. Depois, naturalmente, eu fiz pré-técnico, porque eu quis estudar engenharia, e fiz vestibular na Escola de Engenharia de Porto Alegre. Aí passei no vestibular e lá terminei o meu curso. Na Federal? Na Federal. Trabalhava das 9 da noite às 8 da manhã do dia seguinte, todos os dias. E que horas começava a estudar? Estudava assim. Eu saía às 8 horas da manhã do serviço. Dava uma dormidinha até pelas 9h30. 9h30 ia a pé para a escola. Frequentava a escola até meio-dia. Meio-dia para a pensão, almoçava. Dormia até as 2 da tarde. Às 2 da tarde ia para a escola, ficava até as 5, 5h30. Voltava para a pensão, lia e estudava alguma coisa, jantava e depois ia ler e às 9 da noite voltava para o serviço. Todos os dias. Quando foi demitido, ainda cursava a faculdade. Aí eu já estava estudando engenharia, aí arrumei um emprego
num estabelecimento industrial que tinha perto de Porto Alegre, em Canoas, a R$1.000 a hora. Eu comecei a trabalhar como químico analista. E depois terminei como até bacteriologista, trabalhei. A química era usada para quê nessa empresa? Não, eu trabalhava na industrialização de carne. Quando me formei, esse mesmo estabelecimento me contratou já como engenheiro químico, então eu já passei a ter salário de engenheiro. E eu vim visitar minha mãe, que morava em Concórdia, e os meus irmãos tinham vindo para Concórdia junto com o seu Atílio Fontana, porque ele adquiriu a Sadia, uma empresa que depois foi a Sadia, e eles passaram a trabalhar com ele, e eu vim visitar minha mãe numas férias de Natal. Foi quando eu recebi uma proposta do seu Atílio Fontana, meu tio. Ele me convidou para trabalhar como engenheiro químico na indústria dele, que ele estava começando a desenvolver em Concórdia, que era a Sadia, né? Ele começou em 44 e eu fui para lá em 48 quando eu fui lá. O senhor tinha uns 32 anos? 32 anos de idade. Me firmei como técnico na elaboração de produtos de carne. E ele perguntou assim, o que é preciso fazer para que um dia essa marca Sadia seja reconhecida no Brasil como uma marca de produto de qualidade? Digo, estudar. E diz, estudar o quê? Digo, estudar tecnologia. Desembarquei na Alemanha sem falar alemão, com um amansa-burro na mão, o amansa-burro, um dicionário, e um livro que ensinava a ler as primeiras palavras em alemão. Quando voltou, 6 meses depois, começaram as mudanças. O animal ficava pronto para o abate, pelo sistema que tinha. Quando eu cheguei em Concórdia, em 48, abati o animal quando ele tinha 3 anos e meio de idade. Pura gordura. O animal tinha 200 quilos, 150 quilos, 130 quilos, mas 130 quilos, quer dizer que era uma atividade muito primitiva, assim, a forma como trabalhava. Aí então eu disse assim, bem, então temos que criar animal, com 8 meses tem que dar 100 quilos. Peguei 3 reprodutoras, prenhes, e passei a cuidá-las como se fosse uma operação científica, bem, tudo controlado. A ração feita dosada, bem dosadinha, aquelas coisas todas. Então, quando terminou o prazo de 8 meses, nasceram os leitõezinhos. Quando eles tiveram 8 meses e 2 dias, manda pesar, vai quanto tem de peso. Já deram 114 quilos. Aí começou no Brasil a mudança revolucionária quanto à produção de suínos no Brasil, baseado naquela experiência que nós fizemos em 1949 em Concórdia. O Centro Nacional de Pesquisas de Suínos do governo federal está situado em Concórdia, porque lá nasceu a moderna suinicultura nacional. Aí surgiu o problema da avicultura e fizemos um projeto para começar com 6 frangos por dia, matar 6, meia dúzia, para ver se estava certo o processo. Deu certo o processo, então nós nos abrimos, e agora podemos fazer em nível industrial. Essa mesma fábrica que começou a bater 6 frangos por dia, hoje já bateu 1 milhão, 2 milhões por dia. 6 para 2 milhões. Então, quer dizer, aí nasceu a avicultura, cujo Centro Nacional de Pesquisa e Avicultura também está em Concórdia. O vice-governador administrava Celesc, Kazan, Eruski, Impasque. Ele tinha alguma coisa para fazer. Vitor Fontana ocupou diversos cargos na Sadia, chegando a vice-presidente. Nas fotos, recebe o presidente da República, Ernesto Geisel, na empresa. Em Concórdia, havia um apelo para que ele seguisse carreira política, mas o tio, Atílio Fontana, não concordava.
até que na década de 70 chegou a oportunidade de ocupar uma secretaria de Estado. Estava em São Paulo trabalhando e eu tinha saído da Sadia um tempo, houve lá um quiprocó lá com um diretor, eu saí e fui trabalhar noutra empresa lá provisoriamente. E estava nessa empresa provisoriamente quando me telefonaram, me disseram que o governador de Santa Catarina, Antônio Carlos Conde Reis, que ia assumir o governo em 1975, ele queria me convidar para eu ser secretário dele e que queria falar comigo. Eu estava em São Paulo, então me disseram que eu viesse aqui. Então eu vim aqui e fui falar com ele. Ele disse, eu tenho algumas vagas aí do secretariado e eu queria te oferecer uma dessas posições. Eu tenho a Secretaria da Fazenda, tenho a Secretaria da Indústria e Comércio, tenho a Secretaria da Agricultura. Aí eu disse assim, olha, se eu tiver que aceitar, será para a agricultura, porque a agricultura que eu conheço alguma coisa. Eu lidei com isso aí, então eu tinha conhecimento sobre o problema da agricultura. Aí ele disse assim, então tá, você tem uns 3 dias para decidir. Aí eu estava em São Paulo. Aí eu disse, como é que eu vou ser secretário para ganhar, que eu ganho um secretário no padrão que eu vivo em São Paulo, porque eu tinha um padrão de São Paulo, de vida de São Paulo, meus filhos estudando em São Paulo. Digo, como é que eu vou ser secretário de Agricultura com esse salário? Isso não dá para viver. Aí meu filho disse assim, não, tu faz o seguinte, tu volta para a Sadia como membro do Conselho de Administração e vai ganhar como conselheiro da Sadia, vai ser secretário de Agricultura. Você vai ganhar um salário da Secretaria da Agricultura que se desconta daquilo que tu vai ganhar na Sadia. Então aí eu comecei a trabalhar como secretário da Agricultura. Aqui na Secretaria da Agricultura, que eu encontrei assistência técnica e extensão rural em 125 municípios. Naquele tempo tinha 190 municípios, hoje já tem 290 e tantos, né? Então eu comecei a trabalhar para botar assistência técnica em todos os municípios de Santa Catarina, e botei como secretário, botei. Criei a empresa de pesquisa agropecuária, em Pasque, que no fim fecharam e hoje já está na Empagre. Fizemos uma entidade de pesquisa que serviu ao tempo de estímulo e de exemplo para outras unidades de pesquisa que fizeram no Brasil, na agropecuária. Aqui nós tínhamos uma equipe de técnicos muito bem preparados, todos com pós-graduação, doutorado, mestrado ou doutorado. Em seguida, Vitor Fontana se elegeu deputado federal e, em 1982, vice-governador de Esperidião Amin, quando assumiu uma tarefa especial. O vice-governador administrava Celesc, Kazan, Eruski, Empasque, essas empresas, tudo era responsabilidade do vice-governador. Então, ele tinha alguma coisa para fazer. Eu que escolhia os presidentes, os diretores, aquelas coisas todas, e manobrava com elas. Aí eu não podia mais tocar no negócio, porque não era muito conveniente, não era muito conveniente para o Esperidião que eu ficasse lá na direção das empresas estatais. Por que não? Naturalmente que ele não tinha liberdade, por exemplo, tanta liberdade de fazer, embora ele fosse o governador, então ele teria condições de fazer o que quisesse. Mas ele me parecia que não era muito bom, então eu desisti, não quis mais cuidar daquilo lá. Comuniquei. O que passou a fazer? Não, aí não fiz nada, fazendo nada. Que, aliás, a função de vice é de não fazer nada mesmo, né? Ele chegou a governar o estado por alguns dias. Foi boa a experiência de ser governador do Não estado? faz nada. O governador também não? Não, quando ele está de provisório, não faz nada, não pode fazer. Depois você como vice-governador e você não governando, você pode até atender a assinar um documento assim que é de rotina, tu só assina de rotina. Tu não vai dizer, vou fazer o tal projeto, mesmo que tu não tenha o projeto. Tu tem que ter projeto, tem que ter estudo, tem que ter custo, tem que ter orçamento, tem que ter origem de recurso, tem que ver tudo isso aí. Então você fica lá 10 dias, 15 dias, 30 dias, isso não faz nada, nem pode fazer. Depois de cumprir a missão como vice-governador, Vitor Fontana voltou à Câmara de Deputados e participou da Assembleia Nacional Constituinte. Foi um grande avanço para o Brasil, mas com
um engano cometido pela maioria. O povo não concordou com o parlamentarismo, votou no plebiscito que houve, votou contra, quis ficar num regime presidencialista. Portanto, tem um regime presidencialista com uma carta maior, como deu, parlamentarista. Então, o presidente da República, para fazer um acerto do Congresso, ele tem que negociar com 50 partidos e, às vezes, com 500 e tantos deputados federais, ou com 80 e tantos senadores, para poder aprovar alguma coisa. Tem que negociar. Porque no regime parlamentarista é negociado. Em 1994, Vitor Fontana foi presidente da Celesc e se orgulha do parecer do Tribunal de Contas sobre a administração dele. Quando ele analisou as contas da minha gestão, naquele ano ele declarou que foi a empresa que apresentou os melhores resultados de todas as empresas do Estado. No segundo governo de Esperidião Amin, Fontana assumiu a presidência do BESC. Eu gostei. Por quê? Gostei porque é um desafio interessante. De primeiro ver como é que funcionava aquilo lá. E onde é que estava a fraqueza do BESC. Quando eu assumi, eu perguntei para o Esperidião, tu tem dinheiro para botar no BESC? Que o BESC está precisando de dinheiro, está fora dos limites estabelecidos pelos tratados internacionais. Então faltava dinheiro em caixa, pelas demandas que necessitava. Aí o Esperidião disse que não podia botar, não tinha condições de botar mesmo, ele não tinha mesmo como botar. Então vamos ter que federalizar. Então, Foi o senhor que deu início ao processo de federalização? Então eu comecei o processo de federalização. O senhor achou uma pena federalizar o BESC ou era a única saída? Olha, aí você pode fazer um paralelo que tem aí para poder comparar, porque tu sabe que a gente só conhece uma coisa vendo os dois sinos bater, né? Por exemplo, o Rio Grande do Sul diz assim, o governador diz assim, eu não deixo o banco quebrar, o Banco do Rio Grande do Sul, e ele vai sobreviver. Ele sustentou a nota, o governo sustentou a nota e o Banco do Rio Grande do Sul continuou bem. Está aí forte e rijo. Estou chipado. Ah, é? Eu tenho um chip na coluna vertebral. Primeira mulher, ela moramos em Concórdia. Eu tenho 3 filhos concordienses. Mas o senhor casou aqui em Santa Catarina? Não, eu estou em Porto Alegre. Eu tive 3 filhos aqui, depois fui morar em São Paulo, fomos morar em São Paulo. Lá em São Paulo eu me separei da mãe dos meus filhos. Aí depois me casei com outra. Quantos casamentos o senhor teve? Tive por enquanto 3, né? Tenho 2 filhos e uma filha. O meu filho mais velho tem 2 filhas, é casado, tem 2 filhas. As 2 também são profissionais. Uma mora em Londres. E tenho lá dela 2 filhas, então eu tenho 2 bisnetas. Sempre preguei para meus filhos o seguinte, você tem que estudar e ser profissionais. Pão se ganha com o suor do rosto. A coisa não vem assim, de mão beijada. Tem que ser conquistado. Tratam bem as pessoas. Sejam leais e sejam gentis. Porque eu costumo dizer que a maior arma que nós temos é a palavra. A fala tanto constrói como destrói. Tanto gera amor como ódio. Como faz ou desfaz. Agora, a melhor coisa no mundo é conhecer gente. É falar com gente. Porque você sempre aprende com essa gente alguma coisa que você não sabe. Ela sempre sabe alguma coisa que você não sabe. Por mais modesta que seja, por mais inferior que ela seja na escala social, financeira, como você quiser, intelectual e tudo, ele te ensina alguma coisa. Então tem que ouvir. E ouvir mais do que falar. Porque tu tem 2 ouvidos e uma boca só. E será difícil chegar aos 97 anos com tanta saúde? Não é difícil chegar.
Eu acho que depende muito da máquina, né? Porque, infelizmente, o nosso organismo é uma máquina super complexa. Agora, o que é preciso, naturalmente, é ser moderado, deve, naturalmente, ter calma, se cuidar bem do alimentar, de descansar, de dormir. Hoje eu não posso caminhar, mas eu faço fisioterapia 5 dias por semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E por que da fisioterapia? O senhor teve que fazer alguma cirurgia? Porque eu fiz uma cirurgia da coluna e terminei colocando estou chipado. Ah, é? Eu tenho um chip na coluna vertebral. E por que esse chip? Ele ajuda como? Não, tira a dor. Eu tenho aqui uma bateria assim, colocada assim sobre a pele. É uma bateria que funciona, de quando em vez ela vive descarregando assim, para gerar hormônios, que mata a dor. O líder sindical, que se transformou em um grande líder empresarial, se orgulha de ter recebido o título de cidadão de Santa Catarina. Eu recebi como o maior prêmio, porque eu devo tudo o que eu sou, profissionalmente falando, inclusive, a Santa Catarina. Porque me receberam bem, me trataram bem. Eu pude, naturalmente, na minha profissão, nas minhas atividades, fazer o que eu pude, dentro do meu alcance, o que eu pude fazer pelo Estado, retribuindo aquilo que de bom ele me deu. E eu sou muito grato ao povo de Santa Catarina, eu sou muito grato porque, na verdade, eu fui muito bem tratado. E hoje o senhor fica assim meio chateado ao ver que a Sadia que o senhor passou a vida inteira ajudando a construir tenha sofrido uma fusão com outra empresa, ou o senhor acha que era melhor sair? Não, eu acho o seguinte, houve um engano por parte dos sucessores, que, aliás, o meu chefe, meu líder, que morreu, o dono, que fundou, que teve a ideia, que era um gênio, ele não soube fazer a passagem do comando, a sucessão. Não estudou convenientemente a sucessão. E deixou para que as melancias se acomodassem com o andar da carruagem. E aí deu errado, porque os descendentes dele, herdeiros, tiveram um equívoco muito grande, porque a Sadia foi instituída, concebida para fazer salsicha, para fazer linguiça, para fazer presunto, para vender frango e vender carne de porco, e não ser banqueiros. Eles quiseram ser banqueiros, fazer operações de banco com os dólares de exportação, a fazer negócio com dólar altas quantidades a preços exorbitantes. Quiseram ser banqueiros. Como eles não são banqueiros, eles são linguiceiros, quebrou. O rombo foi muito grande. Eles fizeram um negócio assim, por exemplo, de comprar o dólar e fizeram operações de dólar, assim, mais ou menos de 5 bilhões de dólares. Fizeram besteira. Mas acontece o seguinte, que a marca é tão forte que hoje as ações da BRF estão mais valorizadas do tempo da própria Sadia. É a marca que leva, é a qualidade. Primeiro qualidade, segundo qualidade, terceiro qualidade, quarto qualidade, quinto qualidade, terceiro qualidade. Cuidou da qualidade, tudo na vida é assim, até no teu serviço. E se hoje alguém perguntar para o senhor quem é Vitor Fontana, o senhor responde o quê? Um servidor do estado de Santa Catarina. Hoje eu sou. Se me dissesse o seguinte assim, você, na condição em que tu estás, aí tem, por exemplo, a Secretaria da Agricultura, com um orçamento X, para solver tais e tais problemas,
eu teria coragem de pegar hoje. Me dá uma missão e condições de executar, eu vou. Ainda me acho com força para isso.